Daniele, Bruno, hoje é o primeiro dia de um novo ciclo na vida de vocês. E é com meu coração repleto de honra e de respeito que eu inicio então a celebração das suas vidas como esposa e como esposo. Celebramos aqui um amor que se constrói desde a juventude. Um amor que atravessa fases, que amadurece, se reinventa e se fortalece. Amor que não nasceu de um dia para o outro, mas que se fez escolha na paciência, no cuidado e na entrega. Então, em nome dos noivos e de suas famílias, Senhora Selma, mãe da Daniele, que junto com a Ana Paula foi o seu maior exemplo de apoio de vida, Senhor Alexandre, Joelma, pais do Bruno, a querida madrinha Tia Mi, os avós, Cláudio, Cláudia e toda essa família, eu digo que todos que estão aqui são muito especiais para esse casal. Então vamos juntos partilhar desse momento que é de tamanha alegria. Todos podem se sentar e ficar confortáveis. Dani, Bruno, o amor não é estático. Ele é vivo, ele se move, ele exige presença. O amor de vocês é a prova disso. Um amor que cresceu com o tempo, que aprendeu a atravessar todas as fases da vida, que resistiu ao cansaço do dia corrido, mas que sempre encontrava um espaço, nem que seja no café da manhã, às 7 da manhã. O que nós celebramos hoje é só o início de uma vida inteira a dois. É a reafirmação de uma parceria que já existe há quase 10 anos. De um amor que amadurece junto com vocês dois. E que hoje se firma diante de todos que aqui estão. A Dani e o Bruno se conheceram no primeiro ano do colegial. Naquela época, a Dani é uma menina discreta, com poucos amigos. O Bruno talvez um pouco menos discreto e até com algumas gracinhas aqui e acolá, me disse a Dani. Mas foi só depois dessa fase, depois da escola, que os olhares dos dois, de fato, se cruzaram de verdade. E foi aí que o Bruno descobriu uma Dani divertida, afetuosa, engraçada. E a Dani descobriu um Bruno que é leve, que é companheiro, que é cheio de humor. No dia 18 de janeiro de 2016, veio o pedido oficial de namoro. E desde então, são quase 10 anos de uma vida inteira compartilhada. Dividiram juntos muitas primeiras vezes no caminho da vida. O primeiro emprego, o primeiro dia na faculdade, o primeiro AP, a primeira viagem juntos. Chegaram também as manhãs de café, os namoros às pressas, às 7 da manhã, quando o Bruno dava um jeito de ver a Dani, mesmo antes do dia começar. Isso era um segredo até então, Dona Selma. Um namoro leve, fluido, natural, tão natural que a Dani logo teve a certeza dentro de si que certas fases da vida simplesmente não iam fazer sentido se o Bruno não estivesse junto dela. Em uma viagem com amigos, em um cruzeiro, ou então pedido de casamento, com a ajuda de todos cúmplices. O Bruno surpreendeu a Dani e fez a pergunta mais importante até então da vida de vocês. E o que você disse, Dani? Que eu aceito. E daí vieram novas histórias, novas escolhas e novos cachorros. Como esquecer aquele episódio em que um dia um deles fugiu? 5 dias inteiros de agonia.
5 dias da Dani em prantos. E o Bruno sem 1 minuto de paz. E também sem carro. Mas com 2 perninhas, com muito amor e uma missão de trazer o bichinho de volta para Dani parar de chorar. Não é que ele conseguiu? E foi nesse momento que tudo ficou claro. Ele não era só namorado. Ele era parceiro de vida. E oficialmente pai de pet. Com todas as responsabilidades e bagunças que isso envolve. O Bruno é Corinthians. A Dani é time Luan Santana. O Bruno, segundo a Dani, se fosse listar prioridades, teria o time em primeiro lugar, uma escalação inteira do Corinthians, e na sequência, só ali no 13º lugar, a Dani. Mas no fundo, isso é uma brincadeira, porque na vida real, o Bruno ele sempre te colocou em primeiro lugar, Dani. E você, por sua vez, sempre colocou o Bruno entre os sonhos mais importantes, aqueles sonhos que você de fato se entregava de corpo e de alma. Vocês cresceram juntos, dividiram a rotina, as bagunças, os jantares, os cachorros, os planos e até os silêncios. Aprenderam que sonhar não só os mesmos sonhos, mas também é transformar o sonho do outro em realidade. E é isso. É isso que hoje a gente celebra. A coragem de viver juntos com amor, com zoeira, com fé, com amigos, com família, com bagunça dos cachorros e com propósito. Então, que vocês se suportem, que vocês se apoiem mesmo nos dias mais difíceis, porque esses dias vão acontecer. Que vocês dois se honrem por tudo aquilo que vocês são, mas mais ainda, por tudo aquilo que vocês ainda vão se tornar ao longo da vida. Que o lar de vocês seja um lugar de paz. Que os pais, a família, os padrinhos, as madrinhas, seus amigos e todos aqueles que um dia já participaram dessa caminhada, que vocês ajudem e apoiem esse casal no alicerce dessa união. Porque amar é uma escolha íntima, mas viver o amor é e sempre deve ser uma construção coletiva de todos que aqui estão. E por último, e o mais importante agora para vocês dois, que vocês dois saibam se doar incondicionalmente um para o outro, por todos os dias da vida de vocês. Lembrem esses dois, não vale vacilar um dia, todos os dias da vida de vocês. Para coroar então esse momento, eu vou pedir a entrada de um círculo que é perfeito, um símbolo sem começo e sem fim, que é inquebrável, para que vocês dois se lembrem todos os dias ao olhar para esse símbolo, que esse é o desejo de todos que aqui estão para a vida de vocês. Por favor, então, vamos receber as alianças. Vocês farão os seus votos. E eu peço que agora vocês tenham em mente que nada pode ser mais importante. Nada pode ser mais sagrado do que aquilo que vocês prometerem um para o outro. Façam os seus votos, mas para além do ato de simples fazer, cumpram com aquilo que vocês prometerem
Não por nenhuma festa, não por nenhuma burocracia, mas pelo puro e pelo sincero desejo de amar o outro por completo. E aí, olhando para os seus avós, eu posso dizer com segurança: vocês dois vão encontrar sim uma vida que é de muita alegria. Não é, dona Cláudia? Não é, seu Cláudio? Quem vai ter coragem e vai começar? Ai, tô nervosa. Bom, Bruno, eu me sinto muito privilegiada em conhecer uma versão sua que poucas pessoas conhecem. Tem muita gente que não sabe disso, só que o Bruno, ele é o alicerce desse relacionamento. É o Bruno que cede, que tem paciência em alguns momentos comigo, que ignora algumas coisas que eu faço, que perdoa, que se dedica pra fazer surpresas. O Bruno é quem tá ali disponível pra fazer um café da manhã todo domingo pra mim. E além de tudo isso que eu comentei, você é um parceiro completo. Você é o alívio cômico dos meus dias, você é quem me guia pra conhecer o mundo inteiro, você é o Bora de toda ideia aleatória que eu tenho, você sempre fala Bora. E você é meu equilíbrio. Se eu fosse um Yin, você seria meu Yang, e se a gente fosse cachorros, provavelmente eu seria um Pinscher e você um Golden, muito provavelmente. E já fazem 3 anos que eu tô vivendo com você um sonho. Você e a nossa família de pets é algo que eu sempre quis, só que eu não tinha noção do quanto eu queria isso. E eu amo quanto você é companheiro, como você é um pai incrível com os cachorros. E eu não poderia deixar de destacar o quanto você foi um pai incrível pro Chuzinho. Enfim, tava tudo muito difícil. Você abraçou todo mundo, você foi responsável, você resolveu todas as questões e você foi uma sorte na minha vida você ter participado desse momento difícil, e você foi foda pra caralho, você foi incrível. Você é muito cuidadoso, você é muito parecido comigo, eu gosto muito do quanto a gente gosta de fazer as mesmas coisas. Você me cuida e me protege do mundo muito bem, e você é muito preocupado com a minha hidratação e com a minha alimentação, é uma coisa muito específica sua. Você é muito resiliente, você se adaptou a todo o meu jeito tão diferente do seu, e sem mudar, você conseguiu adaptar a sua vida na minha, e isso é admirável, porque eu sei que a nossa vida era muito diferente uma da outra. E eu gosto muito do quanto você é tão fofoqueiro quanto eu. E o Bruno é muito fofoqueiro, tá? Muito. Tô ansiosa depois pra ele fazer comentários sobre casamento. Quando eu era mais nova, eu sonhava em ter um casamento de princesa da Disney. Eu achei que eu ia ter um casamento de Bela e a Fera, tal qual uma princesa. Só que eu nunca imaginei que eu ia encontrar um príncipe que ia me levar pra Disney, que me ajudaria a construir um castelo, mesmo que hoje ele seja um mini castelo, mas depois não será mais um mini castelo, eu espero. E que me entregariam felizes para sempre, todos os dias. E pra finalizar, eu quero te fazer algumas promessas. Eu te prometo te dar a mesma sensação de alegria do tricampeonato paulista do Corinthians. Eu te prometo que cada dia do seu lado vai ser como ganhar um mundial. É épico e inesquecível. Eu te prometo torcer e vibrar por você como se todo dia fosse uma Libertadores de 2012. E também te prometo ter a mesma paciência e amor que você tem pelo Corinthians, que mesmo nos dias difíceis, que eu espero que os nossos não sejam tão difíceis, né? Você tá sempre lá, esperando, vibrando e torcendo, e eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. É difícil falar depois de você, é uma missão difícil, mas vamos lá. Daniele, eu poderia ter pedido pro ChatGPT escrever os votos, mas nenhuma inteligência artificial seria capaz de descrever o quanto eu sou apaixonado por você. Quando eu comecei a escrever os votos, pensei em todos os momentos especiais que a gente passou junto. Todas as loucuras que já fizemos e em tudo que eu sinto por você. Porém, poderíamos ficar aqui a noite toda, que eu ainda precisaria de mais tempo para descrever tudo. Então eu vou falar apenas de alguns momentos marcantes. Eu lembro como se fosse ontem, a primeira vez que eu te vi. Não foi exatamente amor à primeira vista, né? Ou será que foi? A gente só estava distraído. No dia 10 de outubro de 2015, no Parque da Juventude, as estrelas se alinharam e demos nosso primeiro beijo. Depois veio o dia 18 de janeiro de 2016, quando eu te pedi em namoro. Eu confesso que naquela época eu estava meio perdido, mas
com você eu encontrei um caminho. E olha, obrigado por ter dito sim, mesmo com todos os meus atributos naquela época, né? Sem emprego, sem carro, recém saído da escola, com zero ideia de como seria o futuro, e mesmo assim você disse sim. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Bruno naquele dia, eu só diria: bem, você acabou de fazer a melhor escolha da sua vida. Meus parabéns. Eu nunca vou esquecer aquela tarde, por volta das 5 da tarde, quando você soltou: podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos. Passar a vida inteira juntos. E eu não sei se isso foi uma proposta ou uma profecia, mas deu certo. E como esquecer do nosso danolho, que para quem não sabe, é um miojo com molho de tomate e qualquer coisa que a gente encontrasse na geladeira. Desculpa, Selma, talvez a gente tenha roubado um pouquinho da sua geladeira. Mas, Dani, desde então eu já sabia. Eu encontrei alguém incrível para dividir não só as melhores coisas da vida, mas também as mais malucas. Você me apresentou músicas, sabores, lugares e até gostos que eu nem sabia que eu tinha. Você acreditou na gente, insistiu, e eu sou eternamente grato por isso. E a nossa família foi crescendo. Nunca me imaginei ser pai tão cedo, pois veio o Cookie, que sempre foi muito fofo. Aliás, desde o primeiro dia que eu conheci ele me aceitou. Nós tivemos o Chobi, que marcou a nossa história e sempre será lembrado com muito carinho. E também temos o Cappuccino, que tem energia sem fim, né? Dani, é muito fácil se apaixonar por você. Você é uma pessoa afetuosa, muito carinhosa, talentosa, engraçada, linda, esforçada. E eu poderia aqui ficar falando todos os elogios do mundo que não seriam suficientes para te descrever. Eu amo ser seu amigo, seu namorado, seu caso indefinido, seu noivo. E agora eu vou amar ainda mais ser seu marido. Com você eu sei que podemos conquistar qualquer coisa. Vamos conhecer o mundo e teremos sim uma casa cheia de cachorros. Eu prometo me dedicar ao máximo, com muita alegria, muito amor e compaixão. A você, a nossa família, ao nosso relacionamento e ao nosso futuro. Receba essa aliança, Daniele, em sinal do meu amor, do meu compromisso e do meu respeito. Que assim seja. Receba essa aliança, Bruno, em sinal do meu amor, do meu compromisso e do meu respeito. Que assim seja. Agora, nós vamos seguir com a assinatura do efeito civil, que tornará, então, essa união legal perante a lei. Por favor, eu peço que as testemunhas se aproximem. Dani, Bruno, que esse amor continue crescendo como ele cresceu até aqui, com calma, com propósito, com verdade. Eu gostaria de pedir então que todos aqueles que podem, que vocês pudessem colocar as mãos sobre o coração. E aí nos próximos segundos, cada um no seu íntimo, cada um com a sua generosidade, com a sua fé, que vocês possam presentear esse casal, mas por que não abençoar esse casal com tudo aquilo que o coração de vocês desejar, para que eles sigam assim, guardados com sabedoria, com amor,
com liberdade e em máxima plenitude. Que vocês possam receber tudo aquilo que foi emanado para vocês. Que o universo diga amém e que assim seja. Dani, Bruno, que a vida de vocês seja sempre um território seguro, onde é possível descansar e onde é possível recomeçar. Que o tempo, ao invés de desgastar, seja apenas a prova da resistência desse amor. Que vocês dois continuem escolhendo um ao outro nas manhãs corridas, nos dias de treino, nas viagens pelo mundo, nas conquistas, nas bagunças, nas alegrias com cookie, com cappuccino, com a estrelinha do Chuco, iluminando dia a dia. Que vocês construam todo dia um casamento de comunhão e de evolução. Comunhão a ponto de, aí sim, vocês dois se tornarem de fato um só. Um só no agir, um só no pensar e um só no conviver. Agora, diante a todos que vocês amam, eu declaro que você, Daniele, e você, Bruno, são casados. E então, podem se beijar. Viva os noivos! Viva! Viva esse amor! Um beijo do dia a dia. Uhul! Awesome.